Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. Segundo livro de Samuel, capítulo 17. Husai e a orientação de Aitofel. Aitofel pediu a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e me lançar esta noite mesmo à perseguição de Davi. 2. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor, e provocarei grande pânico entre seu povo, e todos que estiverem com ele fugirão assombrados. Então ferirei mortalmente somente o rei Davi. 3. E farei que se volte para ti todo o exército. Afinal, é somente um homem que precisas matar para que todo o povo fique em paz e te sirva. Versículo 4. Este conselho agradou sobremaneira a Absalão e a todas as autoridades de Israel. 5. Contudo, solicitou Absalão. Consultai ainda a Husai, o arquita, para que ouçamos também o que ele pensa. 6. Husai veio à presença de Absalão, que lhe questionou: Aitofel deu-nos uma palavra de conselho. Devemos fazer o que ele recomendou ou tens outra orientação a nos dar? Versículo 7. Husai replicou: eis que o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. 8. E Husai prosseguiu argumentando: tu bem sabes que o teu pai e a sua gente são guerreiros valentes e estão muito irados com tudo o que tem acontecido, assim como fica a ursa a que se tiram as crias. Teu pai é um soldado experiente e não permitirá que todo o seu exército durma, nem passará a noite toda no acampamento. 9. Agora mesmo já deve estar abrigado em alguma caverna ou em algum outro esconderijo. Se, logo no começo, houver vítimas do nosso lado, se espalhará a notícia de que houve derrota no exército de Absalão. Versículo 10. Então até mesmo o valente que tem um coração semelhante ao de um leão perderá a coragem, porque todo o Israel sabe que teu pai é um bravo e que aqueles que o acompanham o são igualmente. Versículo 11. Eu, portanto, aconselho com toda a segurança que todo o exército de Israel, desde Dan até Berseba, se reúna em torno de ti, tão numeroso como os grãos de areia na praia do mar, e tu marcharás pessoalmente no meio deles. 12. Nós o acharemos onde quer que esteja refugiado, e cairemos sobre ele como um forte orvalho sobre a terra, e não deixaremos escapar nem a ele, nem a nenhum dos que o acompanham. 13. Se ele fugir e buscar proteção em alguma cidade, todo o povo de Israel levará cordas para essa cidade, e com elas a arrastaremos completamente até o vale, até que não reste ali sequer um seixo, uma pedrinha lisa. 14. Absalão e todos os homens de Israel exclamaram: o conselho de Husai, o arquita, é de fato melhor do que o de Aitofel, porquanto o próprio Senhor já havia decidido frustrar a eficiente estratégia de Aitofel, com o propósito de arruinar os planos de Absalão. 15. Então Husai revelou aos sacerdotes Zadok e Abiatar todo o conselho que Aitofel dera a Absalão e aos anciãos de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha orientado em seguida. 16. E rogou-lhes: agora, pois, enviai urgentemente esta mensagem a Davi, dizendo: não fiques esta noite nos passos do deserto, mas segue imediatamente para o outro lado, para que não venham a ser exterminados o rei e todo o exército que o acompanha. Davi atravessa o Jordão. 17. Jonatas e Aimaas estavam aguardando em El-Rogel, a fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma criada ia até lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Versículo 18. Entretanto, desta vez um rapaz os viu e levou a notícia a Absalão. Ao notar que seriam deletados os 2 moços, partiram apressadamente e chegaram à casa de um homem de Baurim, que tinha poço no quintal.
Imediatamente desceram ao poço. Versículo 19. E a dona da casa colocou a tampa sobre a boca do poço. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. 20. Mais tarde, os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe interrogaram: Onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher prontamente lhes respondeu: Passaram pelo curral das ovelhas e se foram apressados em direção às águas do rio. Os soldados, no entanto, procuraram por toda parte e, não achando ninguém, voltaram a Jerusalém. 21. Assim que eles partiram, Aimaas e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi: Levantai-vos e atravessai rapidamente o rio, porque este foi o conselho de Aitofel dera acerca de vós. 22. Davi e todo o exército que o acompanhava puseram-se, então, imediatamente a caminho e cruzaram o Jordão. Ao raiar da manhã não havia ninguém que já não estivesse em segurança do outro lado do Jordão. Versículo 23. Quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou seu jumento, montou-o e partiu para sua casa na cidade. Pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Absalão também cruza o Jordão. Versículo 24. Davi já havia alcançado a cidade de Mahanaim, quando Absalão conseguiu atravessar o Jordão com todos os homens de Israel. 25. Absalão havia nomeado Amassa, comandante do exército em lugar de Joabe. Amassa era filho de um homem cujo nome era Itrá, o ismaelita, e mãe dele era Abigail Bate-Nahash. Abigail, filha de Naás, e irmã de Tisseruiá. Zeruia, mãe de Joabe. 26. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. 27. Logo que Davi chegou a Maanaim, Chove ben Nahash, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Mahir ben Amiel, Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e o Gileadita, Barzilai, da cidade de Rogelim. Versículo 28. Trouxeram à presença de Davi e de seu exército camas, bacias e diversos utensílios de cerâmica, além de grande quantidade de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, favas e lentilha. Versículo 29. Mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, porquanto sabiam que as tropas estavam exaustas, sedentas e esfomeadas em sua jornada pelo deserto. Muito bem, agora eu estarei lendo aqui o que diz o comentarista. Para isto, estarei lendo aqui este versículo. É o versículo 14. Absalão e todos os homens de Israel exclamaram: O conselho de Usai, o arquita, é de fato melhor que o de Aitofel, porquanto o próprio Senhor já havia decidido frustrar a eficiente estratégia de Aitofel com o propósito de arruinar os planos de Absalão. Observemos aqui o que diz o comentarista. Deus confunde aqueles que se voltam contra os seus servos, os escolhidos de Yahvé. Primeiro, confundiu a opinião de Aitofel contra Davi. Segundo, confundiu as pragas de Balaão jogadas contra o povo de Israel. Números 24:10. 3. Confunde os poderosos que se erguem contra o seu ungido. Salmo 2:5. Contudo, jamais será confundido aquele que deposita no Senhor toda a sua confiança. Romanos 9:33, Romanos 10:11. Aqui leremos. Romanos 9:33, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Romanos 10:11, conforme diz a Escritura: todo o que nele crê jamais será decepcionado.